Em evento com Lula, comandante do Exército pede que tropa respeite a Constituição. A apuração da Polícia Federal cita elo entre facção criminosa e defesa de autor da facada em Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara diz que vai se dedicar junto ao Congresso para discutir nova regra fiscal. Botão de alerta começa a funcionar nesta quinta-feira em 8.000 escolas da cidade de São Paulo. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O general Tomás Paiva cobrou ao lado de Lula nesta manhã o apartidarismo do Exército e respeito às instituições. As declarações foram dadas numa cerimônia comemorativa ao Dia do Exército em Brasília. Em evento de comemoração ao Dia do Exército, nesta quarta-feira, o comandante da Força, general Tomás Paiva, leu discurso ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que prega que o respeito às instituições e o apartidarismo são bases de um exército moderno. E um mundo cada vez mais complexo, é preciso olhar os exemplos dos heróis de Guararapes e do Duque de Caxias, a fim de encontrar os melhores caminhos para o cumprimento de nossa missão. Esses caminhos, balizados pelo respeito à população, às instituições e, sobretudo, à Constituição, exigem um exército moderno, com capacidade dissuasória, profissionalismo e aptidão para ajudar ainda mais o Brasil nos desafios vindouros. O texto lido no discurso foi publicado numa ordem do dia que é enviada internamente a todos os mais de 200 mil militares e declamado nos batalhões durante o dia. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade, e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do nosso povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões da nossa soberania. O discurso foi o primeiro feito pelo general Tomás Paiva em evento público desde que assumiu o comando do Exército em 21 de janeiro. O movimento ocorre após as Forças Armadas participarem do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, numa espécie de simbiose, passarem por um processo de politização, com fardados do governo e a influência do Planalto nas decisões dos chefes militares. Além de Lula, a cerimônia desta quarta-feira contou com a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Rosa Weber, além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Um inquérito da Polícia Federal citou ligação entre a facção criminosa PCC e a defesa de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro em 2018. O inquérito da Polícia Federal mostra que um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada no então candidato a presidente Jair Bolsonaro, em 2018, teria recebido R$315 mil da facção criminosa, primeiro comando da capital PCC em 2020. O advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães afirma que o pagamento 2 anos depois da facada foi feito por outros clientes e que não tem relação com o PCC. As informações foram publicadas na edição desta quarta-feira da Folha de São Paulo. Na reportagem, o jornal informa que o fato foi descoberto depois da obtenção de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e que a cúpula da PF não concordaria com essas informações preliminares do inquérito. A investigação, presidida pelo delegado Martim Bottaro, foi instaurada em 2022, depois que a Justiça autorizou a PF a ter acesso ao conteúdo do celular de advogados que fizeram a defesa de Adélio. Bottaro é considerado um dos principais especialistas em PCC na Polícia Federal atualmente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes para tornar réus denunciados pelos atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Com o voto de Fachin, o placar é de 3-0 para tornar réus os 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República.
Votaram nesse sentido Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Edson Fachin. Apenas o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto dele por escrito. O julgamento começou na terça, no plenário virtual, exatos 100 dias após os atos de vandalismo que provocaram prejuízo de 26,2 milhões de reais nas sedes dos 3 poderes. Os outros 7 ministros têm até o dia 24 para inserirem seus votos no sistema eletrônico da Corte. Ao computar seu voto, Alexandre de Moraes destacou que são inconstitucionais as condutas e manifestações que tiveram a nítida finalidade de controlar e aniquilar a força do pensamento crítico, o que é indispensável ao regime democrático. Ele também ressaltou que o que ocorreu em 8 de janeiro pregou a violência e o desrespeito, além de ter sido uma tentativa de separar os poderes e os direitos fundamentais. A Polícia Civil cumpriu mandados de internação provisória de 10 adolescentes, além de buscas e quebras de sigilo em uma operação contra a violência nas escolas. A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira uma operação para apurar planejamentos de ataques em escolas, em ao menos 5 estados. Serão cumpridos 10 mandados de interações provisórias, 13 de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilos de dados. Até o momento, 10 adolescentes foram detidos, sendo 1 em Santa Catarina, 2 do Paraná e 5 de São Paulo. A operação em curso investiga a prática de atos semelhantes aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e contra o Estatuto do Desarmamento. A investigação é comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As investigações iniciaram depois do ataque a uma creche na cidade de Blumenau no dia 5 de abril. Na ocasião, um homem invadiu a instituição e matou 4 crianças de 4 e 6 anos. O assassino foi preso. Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a operação dá continuidade a uma série de ações feita pelo governo federal desde o ataque em Blumenau. Dino também falou sobre a busca por maior eficácia no combate à violência nas escolas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lançou nesta quarta-feira, na Escola Municipal Major Silvio Fleming, o botão Alerta São Paulo, um aplicativo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para auxiliar na segurança das unidades de ensino. A criação do aplicativo já havia sido anunciada na semana passada como uma das medidas do programa Proteção Escolar de Cultura e Paz. O botão Alerta São Paulo prevê o atendimento imediato em 8.000 escolas da rede pública e particular da cidade de São Paulo, ao ser acionado em situações de emergência e perigo dentro das escolas. O acesso ao botão será restrito aos profissionais das unidades de ensino. Onde os funcionários da rede municipal de educação, da rede estadual de educação e da rede privada de educação vão poder ter acesso a esse dispositivo que vai se comunicar rapidamente com a nossa Guarda Civil Metropolitana e também com a Polícia Militar. É bom destacar que hoje o nosso serviço está integrado. A gente tem muita fé que não vai ser preciso utilizar esse aplicativo, mas, eventualmente, se for necessário, a comunicação vai ser direta com a nossa GCM e a PM mais próxima da unidade escolar. O aplicativo estará disponível a partir de amanhã, após a realização de cadastro. O botão Alerta São Paulo poderá ser acionado para ocorrências de emergência e violência nas instituições de ensino. Em seguida, nós vamos estar fornecendo esse botão, igualzinho a esse, que as pessoas vão apertar e fazer o acionamento também rápido com relação à necessidade de atendimento de urgência. Neste mês, uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e a escola Tomazia Montoro, em São Paulo, foram alvos de ataques. O prefeito paulistano Ricardo Nunes diz que o grande esforço e missão é fazer de tudo para evitar que o botão Alerta São Paulo seja acionado. Nosso grande esforço, a nossa grande missão
é que a gente possa fazer de tudo para evitar que seja acionado o nosso botão Alerta SP. É fortalecer a nossa cultura de paz, é fortalecer os vínculos com a comunidade escolar. O ex-embaixador Rubens Recupero disse que o presidente Lula equipara agressor e agredido no caso da guerra da Ucrânia. O ex-embaixador Rubens Recupero avaliou que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia são inadequadas, pois colocam o país agressor e o agredido no mesmo patamar, ao falar que os Estados Unidos e países da União Europeia não deveriam enviar armas à Ucrânia. De acordo com Recupero, Lula está apoiando o agressor. As declarações foram dadas ao jornal Valor Econômico. Em viagem à China, Lula disse: é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. No dia seguinte, durante passagem pelos Emirados Árabes Unidos, Lula afirmou que a decisão da guerra foi tomada por 2 países, a Rússia e a Ucrânia. Ora, eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por 2 países. As falas do presidente brasileiro foram vistas como apoio a uma narrativa defendida de maneira enfática por Putin sobre a provocação ocidental que o teria levado a invadir a Ucrânia. E o general Gonçalves Dias pediu demissão, agora há pouco, do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O pedido ocorre após vídeo obtido com exclusividade pela CNN Brasil, através de um furo de reportagem, mostrando o ministro no Palácio do Planalto durante invasões golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi feito após reunião com Lula e chefes de outras pastas no Palácio do Planalto. O general da reserva é o primeiro-ministro a deixar o governo no 3º mandato de Lula. E a seguir, projeto de nova regra fiscal do governo é entregue ao Congresso e que deve analisar o texto até o dia 10 de maio. Lula é criticado após dizer que jogos eletrônicos de tiro ensinam crianças a matar. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já!